Opa, Carlos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que Como vai? você tá? Tudo jóia. Eu estou falando aqui do Rio de Rio Janeiro. de Janeiro, que região do Rio? E estou aqui na Zona Sul, em Copacabana. Copacabana, legal. Já tive aí, claro. Você sabe que eu tive aí, fui eu e minha esposa. E aí a gente ficou, Sim. uma historinha rápida, né? Foi divertido, porque... E aí eu Ah, fui, né? E tava passeando na cidade, beleza, fazendo, né? A gente tem os cuidados necessários, né? Claro, evidente, né? Mas não tive problema verdade. nenhum. Não tivemos problema nenhum. Foi Certo. super ótima experiência, mas teve um dia que eu tava no metrô. Eu fui com a minha esposa pegar o metrô. E eu tava mais ou menos assim. Eu tava de sandália, né? Sabe aquela sandália de amarrar? Sim, inclusive eu tô de sandália agora. Eu gosto muito de usar sandália. Eu tava de sandália, Certo. bermuda e uma camiseta lá, beleza. E tava ali e eu fui olhar os mapas que ficam no metrô para ver onde eu tava, para onde eu ia, né? Beleza. Isso. E aí, de repente, eu tô ali concentrado, aí, de repente, chega uma pessoa do meu lado e fala, Do you want some help? Aí eu falei, no problem, I'm fine, thank you. E beleza, ele foi embora. Daí eu fiquei lá, olhei o mapa e eu falei, caceta, por que eu respondi em inglês o cara? É assim mesmo. É assim mesmo. Aí eu falei pra minha esposa, A abordagem desse jeito eu mesmo. falei, eu tô parecendo turista, é? Turista gringo, né, ainda, né? Aí foi... Acredite. Eu sou natural de Pernambuco, né, no caso, e moro aqui na Zona Sul, que trabalho também. Eu trabalho no colégio. E quando eu vou caminhar na praia, por exemplo, as pessoas me abordam assim. E vê que eu tô de camiseta até, de caminhada, mas o pessoal aborda assim mesmo. Diferente. É interessante, eu falei, cara, o cara achou que eu era um gringão mesmo. Não, é assim mesmo. Tudo bem que eu também sou gringo, né? Porque eu não nasci no Sim, Brasil, mas eu é. falei, poxa vida, mas eu também, eu podia ter falado pro cara em português mesmo, Na hora. mas na hora, sabe que não clicou assim, cara, foi engraçado. Sim, sim. Mas eu gostei muito, foi legal. A gente teve 2 vezes lá, né? E é Bom, bem foi bom a bacana. Nossa, experiência. é uma cidade muito bonita, né? Puxa vida. É verdade. É verdade. Andar nesse É verdade. calçadão aí, nossa, é muito bom. Isso aí, né? Isso é verdade. Mas conta aí do seu projeto, então. Então, assim, só para poder dar uma contextualizada, eu entrei na academia do podcast desde o ano passado, acho que no final do primeiro semestre teve uma jornada, e logo em seguida Legal. veio a turma da academia. Só que naquele momento aí eu não tive condições por conta do trabalho, como eu falei, eu trabalho no colégio. E minha outra atividade, que é essa que eu quero falar, eu sou psicólogo. Legal. Né? Então, a ideia também surgiu a partir daí também. Eu acho que a pandemia foi um gatilho para pensar a ideia do podcast e tal. Mas por que a ideia do podcast como psicólogo? Porque eu tenho boa parte dos meus pacientes, a sua grande maioria, são religiosos. Tá. Né, no caso. São padres ou freiras. Entendi. E até escrevi um livro em 2012, que é um trabalho relacionado a isso e tudo mais. E a ideia do podcast foi o seguinte, porque depois de muitos convites para falar para esses grupos, sejam para eles ou elas, Tá. né, na área de formação, né, alguma coisa relacionada à questão formativa deles, Entendi. itinerário formativo de cada um deles. Então eu falei assim, poxa, como iniciar um podcast com essa temática formativa? Vamos dizer assim. E aí eu comecei, você falava, contava a história da sua Udifest em relação ao começo, vocês começaram em novembro e lançaram, então, eu estou praticamente na mesma dinâmica aí, retomei o trabalho mais intenso em novembro, mas eu quero lançar agora em fevereiro. Né? A data, já tenho até data. Entendi. Né? A data é dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, excelente. Excelente. Isso. Você quer período de carnaval, mas vai rolar. Não, tranquilo. Acho que também não precisa ficar... Bom, esse ano também o carnaval vai ser meio esquisito, né? Vai ser atípico. Então, assim... E assim, eu fico pensando assim... E aí eu tava pensando, falei com o Jefferson, até eu falei uns dados com ele e tudo mais, e falei, olha, poxa, eu tô tendo dificuldades em pensar no nome, em pensar em uma expressão que, de fato, transmita essa ideia do podcast sobre formação. Tá. Né, relacionada à formação nesse público. É claro que isso pode ampliar para outros, né, dentro do ambiente, entre aspas, eclesial, da igreja. Tá.
Mas, de forma geral, é pensar nesse podcast da formação. Aí, o que eu fiz? Eu mandei uma enquete para uns amigos. Olha, me ajuda aí a escolher um nome, tal, tal. Boa. Mas, assim, recebi muitas boas indicações. Mas confesso que ainda não formalizei. Então, essa é uma primeira dúvida. Essa é uma dificuldade. Realmente, escolher um nome... Às vezes a pessoa fala assim, é só um nome. Mas não é um processo fácil mesmo. Assim, o que você fez de pedir sugestão para as pessoas, eu acho que é ótimo. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? É questão de sentar mesmo, e eu brinco, é fazer um toró de palpite. Né? Eu gosto de usar esse termo, né? Em vez de falar brainstorm, faz um toró de palpite, né? Começa a ter ideias e colocar no papel, pedir para as pessoas e pensar, porque às vezes vem uma sacada muito, muito interessante, né? Claro que você vai fazer um podcast sobre psicologia e você está pensando de deixar ele voltado para o público eclesiástico mesmo, é isso, né? Sim, sim, sim. Legal. Eu acho que é bom nichar, porque realmente com o nicho você vai dominar esse nicho. Você vai dominar o nicho, porque se não tem... Pode ter outros podcasts de psicologia. Nesse sentido, você vai dominar esse nicho. Eu não sei, para esse nicho, agora surgiu uma ideia aqui. Palavras em latim pode funcionar. Juntar psico com uma palavra em latim, né? Porque eles vão entender muito bem o latim. Verdade, não, vai sentido, fazer total. Uma coisa, né? Sei lá. Eu tô nesse movimento. Né? Então, assim, talvez uma palavra em latim junto com isso, psico com latim, né? Meio vendo o que Aristóteles ali falava, alguma coisa assim, né? Eu acho que é interessante. Não, realmente. Né? Não consegue vir nenhuma aqui para mim por enquanto, tá? Então, eu tô desse jeito também, né? Mas aí para você colocou uma coisa interessante que eu comecei a fazer o que você tem em outras lives, você mencionou de sentar e colocar as ideias, fazer aquela discussão. Então, eu tenho feito esse movimento. Aí, às vezes, quando eu paro, depois eu volto, retomo, para ver se o distanciamento disso ajuda também a entender um pouco melhor algumas expressões. Sim. Né? Eu estou praticamente, assim, bem mais adiantado, né, nesse sentido, mas eu ainda com aquela sensação do tipo, caramba, será que isso vai comunicar de maneira adequada? Será que é alguém escutando o tema do tema, né? Porque aí, quando você pensa no nome, você vai ter que pensar também naquela arte que você vai ter isso, é verdade. E tudo mais. Então, tudo isso faz toda essa... Você conhece o Ricardo Carriello? Não. Então, o Ricardo Carriello, ele também é aluno da academia e ele era jornalista da Rede Vida, uma coisa assim, uma rede católica, né? E ele tem um podcast que chama Católicos Conversam. Ele deu uma pausada no podcast e agora ele está retomando. É um católico, é um podcast de conversas, né? Ele não fala de psicologia, mas ele está muito bem aí nesse... Eu acho que seria interessante você conversar com o Ricardo também, tá? Eu acho que com certeza ele vai achar bem interessante, né? E pode até, sei lá, às vezes trocando ideia a gente amplia e até mais futuramente... Para mim, a sugestão é vocês fazerem um colaborativo entre vocês, né? Tipo, você falar no podcast dele e ele falar no seu podcast, né? Isso funciona muito bem, porque vocês estão basicamente falando, é o mesmo público. Claro que você está falando por uma coisa um pouco mais específica, que são os eclesiásticos, né? Mas, enfim, tem outras pessoas dentro desse público, né? Até os leigos mesmos podem se interessar mesmo, por que não, né? Por um assunto assim, né? E o seu podcast vai estar livre para qualquer um ouvir, né? Enfim, então... Sim. É bom que você tenha uma data de lançamento, 13 de fevereiro, para não... Porque, assim, é aquele negócio, né? Melhor, o perfeito é melhor... O bem feito é melhor que o perfeito. Senão a gente fica procrastinando, né? Eu acho que vai funcionar bem, sabe? Pode funcionar bem. Porque é um público que tá sempre andando por aí, né? Apesar da pandemia, mas eles não estão, assim, parados dentro de um escritório, né? A gente sabe que não. E o fato de você disponibilizar em podcast
vai facilitar para eles terem acesso a esse conteúdo, né? Então eu acho que é bacana mesmo. Eu até comentei com o Jefferson também que eu vou fazer agora, vou participar da jornada também agora, até para fazer aí uma memória das indicações, das orientações, que eu acho que vale muito. E agradeço aí também toda a partilha e todo o ensinamento. Maravilha. Muito bom, né, para preparar. Agora, uma dúvida, na verdade, só para encerrar também contigo. Essa ideia do nicho, especificamente, quanto mais você direciona, é melhor? Então, nesse sentido, é assim, né? A questão do nicho, claro, quando você faz para um nicho muito específico, o público é menor, certo? Agora, me diz, quantos religiosos existem no Brasil? Mais ou menos, será? Quanto será? Eu não teria mesmo. Né? Então não teria mas é um número interessante. Mas deve ter muitos, né? Concorda? São muitos. Sim, muitos. É porque, na verdade, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, você tem as ordens religiosas, você tem as congregações, você tem as dioceses, os Exato. Então, assim, é muito vasto. Né? Enfim, né? E o pessoal das pastorais também podem ser um pouco o seu público também, né? Subindo um pouco. Paróquias, né? Exato, né? Então as pessoas que estão engajadas na paróquia, que fazem um trabalho assim, meio que de auxílio ao padre, ao religioso, né? Então pode ser bem interessante, né? Mas assim, sempre a gente tem que ter em mente que um público mais nichado, ele é menor. Porém, você está conversando exatamente o que ele quer ouvir, porque você está falando para esse público. É mais fácil você delinear o que ele quer. É que nem quando a gente faz assim, né? Falando de esporte ou de alimentação. Alimentação vegana. Tem várias denominações. Tem vegetariano, tem ovo lácteo vegetariano. Aí quando você fala vegano, é uma coisa muito específica. E se a gente pensar, beleza, fica de fora os vegetarianos, talvez. Mas pode ser que alguns se interessem, porque ele respinga ali, né? Mas você tem uma comunicação mais assertiva. Aí, depois de um tempo, quando você já conquistou bem esse público, você pode ampliar. Aí você pode ampliar. Né? Aí você pode começar a abranger. Talvez você possa até falar assim, agora o negócio é eu começar a ser mais ecumênico. Né, e tal. Se for do interesse, né? Se for do interesse da sua linha. Vou ser mais ecumênico, porque de repente você pode até ter a surpresa de descobrir que pastores passaram a ouvir o seu podcast. Né? É verdade. Né? Você vai falar, caramba, né? Aí você multiplicou o seu nicho por... né? Aí você vai começar a descobrir que outros psicólogos começaram a ouvir o seu podcast. Você começar a virar referência nesse assunto aí, né? E aí as coisas podem... né? Aí sim você pode pegar um público maior, né? Porque é mais fácil você dominar um nicho quando a gente é uma pessoa que a gente ainda não é conhecido, né? Claro, por exemplo, você pega os podcasts dos jornalistas da Globo, eles podem falar para todo mundo, né? Porque os caras já são conhecidos, né? Então você pega o podcast O Assunto. É fácil, né? Começar com um grande público, né? Sim. Né? Como a gente fala, fez gol de mão, né? Fez gol de mão, né? Pode tudo ali. Ali pode exatamente. Tudo. Agora, eu digo assim, para nós mortais comum, é melhor nichar. Porque se você fala para muitas pessoas, às vezes a gente acaba não falando para ninguém, né? Porque a pessoa que chega no podcast fala assim, não, qual que é o assunto do seu podcast? O assunto de hoje me interessa, mas amanhã não me interessa. O depois de amanhã também não interessa. Agora, o seu público, talvez ele tenha o interesse de acompanhar você. E é isso que eu acho que você tem que fazer. Fazer com que esses clérigos queiram acompanhar você do início ao fim, sempre. Falar, caramba, eu preciso continuar sempre ouvindo isso, porque para mim, para o que eu faço no dia a dia, é importantíssimo estar ouvindo. Né? Ótimo. Mesmo que você tenha aquele receio, mas daqui a pouco eu vou ficar repetitivo. Mas você sabe que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Isso aí. Então, com o tempo, a gente vai voltando em alguns assuntos, talvez sobre outra ótica, outro aspecto.
E você pode conversar. Ampliando também, Você né? pode conversar com outras pessoas sobre essas questões, com religiosos, outros psicólogos, enfim, né? Dá para fazer muita coisa aí nesse nicho, com certeza. Então, a minha sugestão é isso. Tá certo, começa nichado e depois vai ampliando. Ótimas dicas. Obrigado mesmo. Não, Valeu pela imagina. força aí. E Bom trabalho, uma obrigado. pergunta, a parte Pode técnica, tá perguntar. tudo bem? Você já... Então, eu comecei a fazer aos pouquinhos, organizando, como você falou, olha, começa com o que você tem. Isso. Então, eu tô com material, eu tô com equipamento aí, dependendo do movimento, e aí duas expressões são muito comuns, né? Essa é a ideia de começar com o que tem e também ter a ideia da consistência. Exato. Então, eu estou começando com o que eu tenho e vou trabalhar na consistência, né? Até para ter esse movimento aí, eu pretendo talvez assim, ter esse cuidado de ser semanal. Legal. Conforme vocês também orientam, naquele dia, naquele horário que está sempre postando. É bom. E aí eu quero até o dia 13 fazer uma divulgação aí via rede social para chamar atenção para isso. Olha, está chegando, então, projeto, por aí vai.